Bom dia a todos. O evento quórum declara aberta a primeira sessão ordinária de 2018, ao tempo em que submeto a apreciação e aprovação dos ilustres pares a ata da 98ª sessão de 2017. Alguma observação? E não havendo aprovado. Todos ficaram sabendo, evidentemente, do falecimento do desembargador Antônio Rúdio Júnior, que esteve aqui na nossa posse em julho, e infelizmente nós o perdemos. É meu companheiro de trabalho há quase 10 anos, trabalhamos juntos no Copedem. Em nome da Corte eu externei as nossas reverências e homenagem aos votos de pesar à família. Estive em São Paulo, tanto no velório quanto no sepultamento, e deixo assim no mundo jurídico um enorme vazio, e também no nosso meio, tendo em vista que não passava 2 meses sem vir ao Tocantins. Gostava muito daqui e se dedicava muito também às suas atividades acadêmicas e também de gestão em relação ao Copedem, tendo em vista que Palmas e a ESMAD sempre serviu de sede ao colégio. Eu penso que, mais uma vez, deixe registrado em ata, Regina, os pesares da Corte aos familiares, e que seja depois transmitida uma mensagem a todos. Seguimos adiante, então, com o item 1 da pauta, o recurso eleitoral 677/07/2016, que se encontra com vista ao juiz Henrique Pereira dos Santos. Ele se refere a uma ação de investigação judicial eleitoral de Santa Teresa, da relatoria do juiz Rubem Ribeiro de Carvalho, em que é recorrente José Raimundo de Souza Santos e outros, e recorrido Antônio da Silva Campos e outros. Pergunto, Sua Excelência, se esse processo retorna a julgamento. Sim, senhor presidente. Presidente, eu peço licença para me retirar durante o pois não, sim, tem aquele fator. Acredito que seu substituto, inclusive, já exerceu. Mas se Vossa Excelência quiser permanecer, sua participação não será. Fique à vontade. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a continuidade do julgamento. Senhor presidente, eu trouxe um voto vista e eu disponibilizei o voto para todos os pares e peço vênia para sintetizar, que ficou meio extenso. Nesta instância, o eminente relator votou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de reformar, em parte, a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 30 da Resolução TSE 23.457/2015, a não incidência dos fatos relativos à abertura da temporada de praia, a comemoração do Dia dos Pais e a doação de cimento e areia para a Igreja Evangélica, e a não aplicação de multa ao recorrido Jurimar Rodrigo Barbosa por falta de previsão legal. Por outro lado, manteve a condenação de origem no que se refere à declaração de inexigibilidade por 8 anos, subsequente às eleições de 2016, dos recorridos Trajano Pereira Neto, José Raimundo de Souza e Valteir Lustosa de Oliveira, e a cassação dos diplomas de José Raimundo de Souza e Valteir Lustosa de Oliveira. O juiz Gabriel Brum acompanhou o voto do eminente relator. E, em seguida, eu pedi vista dos autos para analisar mais detido a matéria. Inicialmente, registro que
concordo parcialmente com o brilhante voto do eminente relator, e a minha manifestação se limita aos fatos e fundamentos jurídicos relativos aos quais apresento divergência, conforme diz que segue. Então, peço divergência peço ao eminente relator licença para as minhas votos. Letra A, o comparecimento e participação dos candidatos referente à inauguração de obra pública com contratação de show, artigo pago com recurso público. Do conjunto probatório, nos autos, constata-se que tanto os representados quanto os representantes, recorrido e recorrente e recorrido, compareceram ao ato da inauguração da quadra de esporte do povoado de Quilombola, Barra do Aroeira, zona rural de Santa Teresa do Tocantins, no dia 2/7 de 2016. Fato que se amolda o preceito legal do artigo 77 da Lei 9.504, que proíbe o comparecimento de qualquer candidato nos 3 meses que precede o pleito à inauguração de obras públicas. A testemunha Gildenor Dias Alves confirmou que esteve na inauguração da quadra e declarou que estava no palco durante a solenidade de inauguração o prefeito Trajano, os pré-candidatos José Raimundo e Antônio Campos e Jailson, além de Jurimar e outros vereadores. Além disso, o próprio representante Antônio Campos afirma que participou do evento fazendo entrega de premiações a jogadores após o ato de encerramento da placa de inauguração. Nesse sentido, ressalta-se que o bem jurídico que a citada norma visa proteger é a isonomia que deve existir entre os candidatos, visando impedir o uso da máquina estatal em favor de determinada candidatura, desequilibrando a disputa. No caso em questão, ambos os concorrentes estiveram presentes na referida inauguração, na condição de vice-prefeito, José Raimundo, e vereador, o Antônio Campos, na época, sendo que nenhum dos dois fizeram uso da palavra, mas ambos subiram ao palco de forma que não houve prejuízo à igualdade de oportunidade entre os pré-candidatos. E aqui temos que considerar que a norma contida, a norma, os preceitos da norma atual do artigo 77 da Lei 9.504, que foi dada pela redação dada pela Lei 12.034 de 2009, não faz distinção entre o nível de participação na inauguração, refere-se simplesmente a comparecimento. A referida norma também fala em candidato. E candidato, essa condição de candidato, somente obtida com o registro da candidatura. E, nesse caso, o registro somente ocorreu no dia 15/8 de 2016. Assim, nesse ponto específico, relativamente ao comparecimento dos recorrentes, José Raimundo e Valdeir Lustosa, na inauguração da obra, no período supostamente vedado, eu divido do relator e afasto a multa e a cassação do seu diploma, por não vislumbrar a violação do bem jurídico, que é a norma de regência visa tutelar, que é a isonomia na disputa eleitoral. Por outro lado, reconheço a ocorrência da violação do disposto no artigo 75 da Lei 9.504, por parte do gestor Trajano Pereira Neto, considerando a nota de empenho emitida, testando a contratação de show musical pago com recursos públicos em período vedado, mantendo a condenação em relação a ele. O item B, a contratação de servidores no período vedado, fato com a incidência e na observância do disposto contigo no artigo 73, inciso 5 da Lei 9.504 de 1997, em benefício da campanha eleitoral do recorrente José Raimundo e Valdeir Lustosa. Consta dos autos informações relativas à contratação de guarda noturno para o servidor em gozo de férias. O contrato das folhas 251 e 252 está datado de 1 de junho de 2016. E a nota de empenho relativa a esse contrato está datada de 3/8 de 2016. E o motorista para o gabinete do prefeito,
O contrato, tá, se for 256 e 257, está datado de 16 de 5 de 2016. E a nota de empenho, datadas de 25 de 7 de 2016 e 11 de 8 de 2017. Surgiram controvérsia acerca da referida data da contratação dos dois servidores, uma vez que as datas dos empenhos são posteriores às datas de formalização dos contratos, quando o inverso que seria regular, à luz da Lei 4.320 de 64. Neste ponto, vejo que ambos os documentos, contrato e empenhos, são revertidos de fé pública, existindo, entretanto, irregularidade na natureza administrativa na ordem de suas elaborações, que foram investidas. Fato que se reputa comum de acontecer no município, onde o quadro pessoal técnico não é bem estruturado, de forma que é possível haver a contratação sem que o empenho da respectiva despesa tenha sido previamente criada. Diante desse contexto, considerando as datas dos contratos, que é 1 de 7 de 2016 e 16 de 5 de 2016, considero que as contratações foram realizadas fora do período vedado, sem necessidade, assim, de que seja enquadradas as exceções previstas no inciso 5 do artigo 73 da Lei 9.504. Por outro lado, ainda que se considerasse vedado o período das contratações em tela, tendo-se em conta as datas de emissão das notas de empenho, ainda assim entendo que, em razão do reduzido número de contratado, 2 pessoas, não se apresenta razoável aplicar a cassação de mandatos dos recorrentes, que não foram os autores das contratações questionadas e nem existe nos autos comprovação de que os referidos contratos tenham gerado qualquer benefício à campanha dos eleitos, ou ostente gravidade que tenham afetado a igualdade de oportunidade entre os candidatos, ou influenciado o resultado das eleições. Nesse sentido, eu colecionei duas emendas de jurisprudência, uma é precedente desse tribunal, e outra que é da Lava, do relator Zacarias Leonardo, e outra do TSE, da relatora ministra Luciana Loss. Eu vou ler aqui a parte do destaque que eu fiz da decisão do ilustre relator juiz Leonardo Zacarias, que diz, a contratação durante o período eleitoral de 9 pessoas para prestar serviço à Prefeitura, apesar de ser conduta vedada nos termos do artigo 73, inciso 5 da Lei 9.504/97, não traz força suficiente para desequilibrar o pleito, não conduzindo necessariamente à cassação de mandato. Em observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a cassação deve ser apenas e tão somente nos casos mais graves, devendo a Justiça Eleitoral prestigiar a vontade popular manifestada nas urnas, sempre que possível. Para a cassação de mandato, a conduta deve ser consistente e influenciar no resultado das eleições. Então, senhores, nesse sentido, também nesse ponto eu divirto o ilustre relator e afasto as sanções impostas ao recorrente em decorrência das aludidas contratações. Outro item é o item C, o pagamento feito por meio de recurso público da Prefeitura de Santa Teresa do Tocantins, a Gilberto Gama, referência à venda de direito de uma casa do programa habitacional em favor de Endon Ramos Nascimento, em período de campanha eleitoral, em troca de voto, fato coincidência da observância do disposto contido no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, por parte de Trajano Pereira Neto, em benefício da campanha eleitoral do recorrente José Raimundo e Valteir Lustosa. O caso envolvendo uma casa do programa habitacional da Prefeitura de Santa Teresa foi apresentada na inicial e qualificado juridicamente como captação ilícita de sufrágio, uma vez que a suposta doação da referida casa ao casal Endon e Dinamara teria ocorrido com a finalidade específica de que ambos votassem no então candidato José Raimundo. Analisando os fatos, na versão trazida pelos representantes e nos depoimentos de Endon e Dinamara, estaria caracterizada a captação ilícita de sufrágio, não fosse o momento de sua ocorrência, que se dera em julho, portanto, antes do início do período eleitoral, que passou a ser do dia 15 de agosto ao dia 2 de 10 de 2016, por força da alteração da Lei 9.504, pela Lei 13.165/2015. Com efeito, no termo
nos termos da consolidada jurisprudência do TSE, a captação ilícita de sufrágio aperfeiçoa com a conjunção dos seguintes elementos. A. Realização de qualquer conduta típicas do artigo 41A da Lei 9.504/97. B. O dolo específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor ou sua abstenção. E C. A ocorrência do fato durante o período eleitoral, compreendido entre a data da formalização do registro de candidatura e a data do pleito. Antes disso, não se caracteriza a ilicitude da conduta prevista na referida norma, razão pelo qual eu afasto a incidência do artigo 41A ao fato em referência face à tipicidade da conduta como tal. Por outro lado, a versão fática apresentada pelos autores foi acolhida pelo nobre relator, mas com enquadramento jurídico diverso, reconhecendo-se, no caso, a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504/97. Eu transcrevi aqui a norma. Sobre o fato, o recorrido afirma que Endo procurou, então, o prefeito Trajano para pedir uma das casas do programa de habitação do governo federal naquele município. E o prefeito afirmou que um dos contemplados do programa, o senhor Gilberto Gama, estaria interessado em vender seu direito sobre o imóvel, pelo valor de R$4.000. E, na ocasião, o prefeito ofereceu R$2.000 a Endo para ajudá-lo na compra da casa, em troca do voto dele e de sua esposa ao candidato José Raimundo, orientando-o a procurar o referido candidato para pagar R$1.000 e o próprio Endo arcar com o pagamento de R$1.000 ao senhor Gilberto Gama. Proposta que foi aceita por Endo, informando ainda que o pagamento de R$2.000 foi feito mediante cheque da prefeitura e que a negociação não se aperfeiçoou porque, em 29 de nove de 2016, o Endo desfez o prometido, era o apoio político, e afixou em seu carro o adesivo do candidato Antônio Campos e participou da carreata deste. Os recorrentes alegam que ocorreu invasão da luz da casa pelo casal Endo e Dinamara, em conluio com o ex-secretário José Neto. À luz da minuciosa, minudente análise do caso, lançada pelo eminente relator, entendo que a conduta vedada realmente foi praticada pelo prefeito Trajano, mas divirjo em sua excelência quanto à aplicação da penalidade imposta aos recorrentes José Raimundo e Valteir Lustosa em decorrência do referido fato. Isso porque não houve demonstração de participação ou anuência do candidato José Raimundo quanto ao episódio, que se extrai do próprio depoimento de Endo. Eu transcrevi aqui no voto o depoimento do Endo. Por outro lado também, sobre a negociação da casa, a esposa de Endo, a senhora Dinamara, declara ter o CD está nas folhas 41, que o prefeito Trajano pagaria R$2.000 e Endo pagaria R$2.000. E as perguntas do advogado, do representante, a mesma informa que que José Raimundo não teve participação no ocorrido. Quer dizer, há uma contradição entre as provas e o depoimento. Também, em audiência, a testemunha de João José Neto declara que ele próprio era o secretário do urbanismo do programa do município, do programa de habitação também do município, e providenciou a elaboração de uma declaração, que está na folha 52, ato que autorizava a ligação de água da Casa Popular em nome de Dinamara, orientando-o a procurar o prefeito Trajano para também assinar o referido documento, o que foi providenciado sem qualquer menção no nome de José Raimundo em tal negociação. O Endo declarou posteriormente que procurou o candidato José Raimundo para falar do assunto, mas este não efetuou qualquer pagamento e após a troca de apoio político, Endo, que passou a militar na campanha do candidato Antônio Campos, a negociação foi desfeita, não teve a negociação. Neste contexto, não vislumbra a participação ou consentimento do candidato José Raimundo na negociação da Casa Popular, sem perder de vista que a negociação não se consolidou, afastando a possibilidade de eventual benefício de que o episódio pudesse resultar a uma campanha eleitoral, pois o ato não foi capaz de influenciar nem mesmo a vontade do próprio eleitor envolvido no negócio. Em face de tais consideração, afasto a pena de multa e de cassação dos mandatos do recorrente José Raimundo e Valteir Lustosa, mantendo nesse tocante a condenação do gestor Trajano Pereira Neto.
O outro item, o D, o uso indevido dos meios de comunicação por meio de veículo de comunicação, que é o jornal Folha do Jalapão. Os representantes alegam a utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício dos representados e o abuso de poder econômico no pagamento do respectivo serviço ao jornal Folha do Jalapão, contratado para vincular propaganda durante o mandato de Trajano Pereira Neto, que militara em favor da campanha dos recorrentes, vinculando matéria que lhes favoreciam. Para confirmar as alegações, alguns exemplares do jornal Jalapão foram juntados aos autos, correspondentes foram 11 edições, sendo um exemplar de 2013, referente ao mês de junho, 2 exemplares de 2014, referente ao mês de abril e junho, 5 exemplares de 2015, março, junho, agosto, setembro, outubro e dezembro, e 3 exemplares de 2016, junho, julho e setembro, dos quais depende matérias favoráveis à administração e ao candidato José Raimundo antes e durante o período eleitoral, e uma matéria desfavorável à chapa adversária também no período eleitoral, está folhas 20. É certo que a imprensa tem a liberdade para divulgar opinião favorável ao candidato, desde que não seja matéria paga, sem prejuízo de responder pelos excessos e abusos que venha cometer. No caso dos atos, folha de 2, a imagem da nota de empenho confirmada no portal de transparência da Prefeitura de Santa Teresa comprova o pagamento da publicidade institucional ao jornal Folha de Jalapão em período vedado. Desse modo, reconheço a violação do disposto do artigo 73, inciso 4º e 6º, linha B, da Lei 9.504, por parte de Trajano Pereira Neto, em benefício dos candidatos José Raimundo de Souza e Valter Lustó de Oliveira, sujeitando-se às sanções previstas na nova regente. Por outro lado, percebo que não houve comprovação acerca da tiragem, se os exemplares foram distribuídos de forma gratuita ou não, ou a quantidade e o raio de abrangência, fatores que seriam hábeis e até imprescindíveis a aferir eventual desvirtuamento da vontade dos eleitores. Sem tal aferição, não se tem por configurada a potencialidade apta a comprometer a legitimidade do pleito e alterar o resultado da eleição. A proposta desse sentido, eu cito uma ementa, decisão do TRT Tocantins, relator é o desembargador Marco Antony, é de 2007, e eu vou ler aqui só a parte que eu grifei. Trata de fato ocorrido na imprensa escrita, tem que seu alcance é inegavelmente menor em relação ao fato sucedido em outros veículos de comunicação social, como o rádio e a televisão. Não tendo ficado demonstrado nos autos o comprometimento da normalidade e legitimidade do pleito, nem tampouco de virtuamento da vontade dos eleitores, impõe a improcedência da investigação judicial. Todavia, divergindo do entendimento do relator, vez que se trata de fatos ocorridos na imprensa escrita, que tem alcance reduzido em relação aos outros veículos de comunicação, razão pela qual não restou demonstrado nos autos o comprometimento da normalidade e a legitimidade do pleito e nem tampouco de virtuamento da vontade dos eleitores. Afasto, portanto, a cassação dos mandatos recorridos de José Raimundo de Souza, dos Santos, José Raimundo de Souza e Valter Lustosa de Oliveira, mantendo, entanto, a pena de multa. Concluindo, antes exposto, com a devida amênia, divijo em parte do ilustre relator, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso e reformar a sentença recorrida para afastar a declaração de inelegibilidade e cassação dos mandatos recorrentes de José Raimundo de Souza e Valter Lustosa de Oliveira e modificar o valor da multa imposta a este, fixando-a no valor de 10.000 FII. Em relação ao ex-prefeito Trajano Pereira, mantenho a multa imposta na sentença e no voto do relator no valor de 30.000 FII, com fundamento no parágrafo 18, artigo 73 da Lei 9.504, e de igual forma a declaração de sua inelegibilidade por 8 anos subsequentes à eleição de 2016, nos termos do artigo 22, inciso 14
da Lei Complementar 64/90. Finalmente, acompanho o ilustre relator no sentido de reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a aplicabilidade da multa prevista no artigo 30 da Resolução TSE 23.457 de 2015, a não incidência dos fatos relativos à abertura da temporada da praia, a comemoração do Dia dos Pais e a doação de semente e areia para a Igreja Evangélica, as vedações previstas na Lei 9.504/97 e a não aplicação de multa ao recorrido Jurimar Rodrigues Barbosa por falta de previsão legal nesse sentido, entre aspas, artigo 77, parágrafo único da Lei 9.504/97. É como eu voto, senhor presidente. Eu voto vista. Bem, eu devolvo a palavra ao doutor Rubem Carvalho, já que houve uma divergência parcial em relação ao seu voto, para que possa se manifestar. Sua Excelência tem a palavra. Presidente, inicialmente eu tenho uma indagação a fazer aqui ao juiz Henrique com relação ao tópico final do voto vista, que me gerou uma dúvida. Na página 11, último parágrafo, o mesmo inclui em seu voto vista e ressalta que para o reconhecimento do ato abusivo não será considerada a potencialidade do fato capaz de alterar a eleição. E em seguida diz que ao seu sentir não ocorreu, mas apenas a gravidade da circunstância. Eu indago se isso é o fundamento também para afastar a cassação, na hipótese. Quando eu fiz a menção em relação ao jornal, o jornal escrito não tem a mesma potencialidade do rádio e da televisão. Portanto, não tem essa gravidade toda capaz de desequilibrar. Por isso que eu fiz essa menção. Mas Vossa Excelência entende que a potencialidade do fato ela é desnecessária para a aplicação da penalidade do 22 ou Vossa Excelência entende que a potencialidade é necessária? Não ficou demonstrado nos autos o comprometimento da normalidade da lei e a legitimidade do pleito, e nem tampouco virtualmente da vontade dos eleitores. Eu só questiono porque Vossa Excelência ressalta que para o reconhecimento do ato abusivo não será considerada a potencialidade, mas apenas a gravidade. E Vossa Excelência utiliza a falta de potencialidade como fundamento para afastar, no caso. Posso, depois melhorar a redação, vai ter no sentido. Então, só para compreender, por que eu coloco essa questão, senhor presidente? Já iniciando, então, pelo último tópico de divergência, pelo seguinte aspecto. Nós temos uma situação aqui que nos leva ao seguinte, a alteração do inciso... Deixa eu só encontrá-lo aqui agora. A alteração do inciso 16, ela vem pela Lei Complementar 135 de 2010. Na hipótese que eu entendo inaplicável a jurisprudência, inclusive citada como de sua relatoria, porque tal jurisprudência é de 2007. Ou seja, ela é anterior à alteração da Lei Complementar 135, que afastou a necessidade da potencialidade lesiva do fato. E passou a considerar apenas a gravidade. Por isso a indagação, porque eu fiquei em dúvida se o voto reconhecia a validade do 26, do 16, alterado pela 135 ou não. Porque, ao meu ver, aqui o que ocorre, houve o abuso do poder econômico, reconhecido em meu voto, o abuso do poder econômico através de meio de comunicação na forma do caput, que diz utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato, que levará à cassação. E o 16 diz, para a configuração do ato, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Então, quando proferiu o voto, no voto ficou considerado a gravidade e a forma como se deu o ato abusivo econômico em prol do jornal que noticiava matérias da prefeitura, ou seja, do município pagos pelos cofres públicos, ou seja, tratava-se de um jornal que tinha a participação na sua arrecadação de valores pagos pelo município, que ali houve propaganda institucional beneficiando o então candidato à época. Então foi nesse sentido que foi reconhecida a gravidade
é mesmo não considerando que o jornal não tem o mesmo alcance social que a televisão e o rádio. Mas considerando que para uma região como Santa Teresa, uma cidade de cerca de pouco mais de 10 mil habitantes, se não me engano, um jornal de circulação, de fato, ele tem potencialidade até para alterar o resultado da eleição. Mas ainda que não o tivesse, o inciso 16 ele não exige que se considere essa potencialidade, mas apenas a gravidade da circunstância que o ato se deu. Gravidade essa que foi reconhecida no abuso do poder econômico, através do uso de recursos públicos do município, para propaganda institucional, onde houve benefício do candidato, então, apoiado pelo ocupante do cargo de prefeito municipal, né? Então, nesse sentido, eu mantenho o meu voto do item 4, reconhecendo esse tópico. No tocante aos demais, senhor presidente, nós temos o comparecimento dos candidatos. Eu observo que o fundamento para a divergência se refere ao tempo eleitoral. Ocorre que a Lei 9.504, ela não alterou esse período. Houve alteração do período de registro de candidaturas para 15 de agosto pela nova legislação com a reforma eleitoral. Mas o período vedado de comparecimento permaneceu o mesmo, porque se nós formos observar, não houve a revogação do artigo 75 da 9.404/97, que diz: nos 3 meses que antecederem a eleição, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. No caso de descumprimento, sem prejuízo da suspensão imediata, o candidato beneficiado ficará sujeito à cassação do registro público. Ou seja, houve a inauguração, não é? E ela ocorreu nos 3 meses que antecederam a eleição. Então não importa se o registro de candidatura, a meu ver, ocorreu apenas em 15 de agosto, porque o artigo 75 ele não foi revogado. Então, permanecendo o período vedado, a partir de 2 de julho daquele ano, tendo ocorrido, portanto, dentro desse período vedado. No seguinte tópico, em relação à letra B, eu vejo que o fundamento da divergência se funda em relação à nota de empenho. Cita até voto do juiz Zacarias Leonardo, já nesse tribunal, com relação à demonstração de que a contratação teria havido antes. Não conheço o processo cujos fatos levaram àquela conclusão. Mas o que eu observo é que neste processo não ficou demonstrado que de fato a contratação se deu antes da emissão da nota de empenho. A nota de empenho ela leva à presunção de que ocorreu depois, porque primeiro empenha-se e depois contrata-se. Essa é a regra da legislação administrativa. E no presente caso não ficou cabalmente demonstrado que essa nota de empenho tenha ocorrido depois por uma falha da contabilidade da prefeitura, e que a contratação tivesse de fato se dado antes e a nota de empenho apenas saído depois. Então, em face dessa falta de comprovação cabal, é que prevaleceu a presunção de que primeiro se empenha e depois se contrata. Então, nesse sentido, eu mantenho o meu voto também. No tocante à venda do direito da casa do programa habitacional, observo que o voto divergente do juiz Henrique traz a questão relativa à não concretização da compra do voto, ou seja, aquele que teve o voto, a intenção de voto comprada pelo candidato e pelo gestor municipal, não se efetivou, mas não se exige na conduta que o voto se efetive. Apenas se exige que haja o ato e o desejo de comprar. Então, no caso, mesmo ele tendo depois publicamente apoiado outro candidato, o fato de ter tentado convencê-lo a votar naquele candidato através da compra e da entrega do valor, que na verdade não se trata da compra de uma casa, se trata de um valor de 2 ou 3 mil reais relativo ao direito que um outro beneficiário do programa habitacional já havia adquirido, que estaria cedendo então o seu direito por esse valor. Não é? Então, nesse sentido, eu vejo que as provas vieram sim no sentido de que tanto o prefeito municipal se comprometeu com um determinado valor, assim como o candidato também se comprometeu, e isso foi devidamente demonstrado através da prova testemunhal colhida nos autos. Com relação ao item, o item D, o quarto, eu já me manifestei primeiramente em relação a ele, por causa da dúvida surgida em relação ao último parágrafo.
Então, nesse sentido, senhor presidente, eu mantenho o voto na sua integralidade, mesmo diante das divergências parciais ora apontadas. Bem, estabelecidos os pontos de divergência e enriquecido o debate, eu coloco em discussão a matéria, perguntando se desejam fazer mais alguma intervenção. Bom, então, não havendo, eu pergunto à doutora Ângela Issa se participou inicialmente da sessão. Sim. Vossa Excelência estava presente? Sim. Muito bem, então Vossa Excelência tem a palavra para exercer o seu voto. Senhor presidente, eu peço vênia ao ilustre relator para, nesse caso, acompanhar a divergência. Eu não repito aqui os argumentos que foram tão bem colocados por ambos, o voto do ilustre relator e o voto vista, mas eu me prendo aqui em uma questão que diz respeito a uma que eu entendo como omissão legislativa. A existência da lei 13.165, que alterou a questão do prazo do registro para 15 de agosto, eu vejo que as condutas que permaneceram, elas aconteceram num período que antecedem o 15 de agosto. Então, eu estou aqui com base, no princípio da reserva legal proporcional, entendendo que nem toda conduta vedada, ela leva automaticamente a essa questão da cassação. E que muitas vezes a falta dessa comunicação, de ter se alterado um prazo, mas não ter alterado o prazo para o comportamento da conduta vedada, ela deixa uma situação quase que impraticável. Porque se o bem jurídico que eu vou cuidar aqui é a cassação do diploma ou do registro, se eu tenho uma situação que ela ocorre previamente à situação do registro da candidatura, por óbvio que fica difícil, então, entender que eu vou cassar o registro ou candidatura de alguém que, naquela data, ele não estava ali sagrado ainda, formalmente, no status de candidato. Então, por isso, eu estou acompanhando, novamente pedindo vênia ao ilustre relator, mas eu acompanho nesse ponto a divergência por essa questão que eu entendo que ela precisa ser melhor explicitada e que muitas vezes o legislativo ele deixa essa tarefa ao judiciário. Então, eu entendo que ao manter essas condutas, eu estaria interpretando, dando um alcance ampliado a uma norma que é restritiva e que cinge-se ali a alguns aspectos que eu precisaria de ter essa situação do registro efetivamente concreto naquela data, o que não foi o caso. Vossa Excelência vota com a divergência. Isso. Passo a palavra à desembargadora Ângela Prudente para o seu voto. Senhor presidente, antes até a apresentação da divergência, embora tenha sido feita a leitura do voto divergente, mas existem situações aqui, principalmente tanto das provas testemunhais que foram citadas, como documentais, que eu gostaria de ter acesso aos autos, até porque aqui ainda nós não temos essa facilidade do processo eletrônico. Então, eu vou pedir vista
ante tanto o voto do ilustre relator quanto a divergência apresentada. Eu vou pedir vista dos autos. Eu pergunto, doutora Janora Alexandre, aguarda o voto visto? Aguardo. Bem, então, com vista da desembargadora Ângela Prudente. Seguimos avante nossa pauta com o recurso eleitoral 658-43 de 2021, da relatoria do juiz Janora Alexandre de Carrasco Bonito, recorrido juiz eleitoral da 21ª zona, referente a uma prestação de contas de candidato a cargo de vereador. Vossa Excelência tem a palavra para o julgamento. Não, senhor presidente, eu disponibilizei o voto antecipadamente. Essa é uma questão até processual, pela ausência de um requisito objetivo de admissibilidade recursal, pela intempestividade, eu não estou conhecendo do recursal. Então eu voto nesse sentido, senhor. Está em discussão a matéria? Alguma observação? Eu pergunto se há divergência em relação ao voto do relator. Recurso não conhecido nos termos do voto do relator. Item 3, recurso eleitoral 428, referente também à prestação de contas. Esse é de natividade. E o recurso eleitoral 42807, do juiz Rubem Ribeiro. Eu pergunto se as demais prestações de contas referentes aos itens 4, 5 e 6 podem ser julgadas em bloco. O 4 e 5, senhor presidente? 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, anuncio o item 4, recurso eleitoral 39517, de natividade, e recurso eleitoral 44628, de natividade. Vossa Excelência tem a palavra para o julgamento em bloco. No mesmo sentido dos votos anteriores já proferidos, em relação ao mesmo pleito eleitoral da cidade de Natividade, eu trago aqui o voto afastando a preliminar de que teria havido cerceamento por não conversão do rito ordinário, uma vez que demonstrado que mesmo não ocorrendo a conversão, caberia ao prestador apresentar as contas retificadoras e não o fez, assim rejeitando a preliminar, e no mérito mantendo a decisão, tendo em vista o notório fato de que o valor das despesas omitidas, eles correspondem a pouco mais de 100% do valor global das despesas declaradas à Justiça Eleitoral, e nesse sentido votando pelo improvimento do recurso para manter a sentença que desaprovou as contas eleitorais dos respectivos recorrentes, candidatos ao cargo de vereador naquela cidade. Era como voto, senhor presidente. Bem, todos tiveram acesso ao voto? Está em discussão a matéria. Alguma observação? Não, senhor presidente, estou por mim. E não havendo, pergunto se há divergência em relação ao voto do relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, nos itens 3, 4, 5, foi negado provimento ao recurso, não é isso? Isso. Pela desaprovação, né? Pela desaprovação. Aliás, pela desaprovação das contas, da prestação de contas. Pela Não é desaprovação. recurso, é negado provimento mesmo. Muito bem, então, corrigindo o corrigido. Desculpa, senhor presidente. Não, que isso. Eu que agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Item 6, recurso eleitoral 46279, prestação de contas. Também eleição de vereador, origem também de natividade, 19ª, relatoria do juiz Rubem Carvalho, recorrente a Devaldo Siriano Barbosa. Vossa Excelência tem a palavra para o julgamento, doutor Rubem. Eu trago aqui um voto pelo não conhecimento, tendo em vista que a publicação da sentença se deu no Diário Eletrônico 102/2017, publicado em 9 de junho daquele ano, tendo sido o recurso interposto somente em 19 daquele mês, conforme o protocolo de folha 19, não atendendo, portanto, ao prazo de 3 dias estabelecido na Lei 9.504, assim como na Resolução 23463,
razão pela qual, em face da intempestividade, voto pelo não conhecimento. Observação a acrescentar? Então, pergunto se há divergência em relação ao voto do relator. Não. E não havendo, nesse caso, qual foi a... Não conhecimento. Não conhecimento. Ele não conheceu do recurso. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Feitos administrativos, o item 7 é o processo administrativo 754, de devolução de servidor, da 18ª. Interessada Jaqueline da Costa Silva, relatoria do juiz Delmar Ares Pimenta da Silva, que tem a palavra para o julgamento. Presidente, trata-se de pedido do juiz eleitoral da 18ª Zona em Paranã, visando a revogação da requisição da servidora Jaqueline da Costa Santana, servidora estadual, com determinação de que ela retornasse ao órgão de origem, devido à exoneração dos cargos de secretário de primeiro grau das comarcas e o reduzido número de servidores na comarca de Paranã. O juiz eleitoral, que também é o juiz de direito daquela localidade, pede o retorno da servidora. Portanto, tem a aquiescência da origem da servidora, quanto ao retorno, que seria para o dia 15 de janeiro. Dado a urgência, eu submeto a questão e não houve tempo de ouvir o Ministério Público Federal sobre essa questão da devolução da servidora. Seria possível... Sim, senhor presidente. Se a excelência puder nos fazer essa gentileza, agradecemos. A requisição do servidor é um ato unilateral da Justiça Eleitoral e a partir do momento em que o próprio juiz requisitante entende que ela não é mais necessária, eu entendo que é perfeitamente possível a devolução do servidor ao órgão de origem. Então, eu opino pelo deferimento do pedido. O parecer favorável do Ministério Público, Vossa Excelência vota. O voto é concordando com a devolução da servidora, diante da concordância das unidades envolvidas e motivado no reduzido número de servidores efetivos da comarca de Paranã. Voto no sentido de deferir a revogação da requisição da servidora. Pergunto se há alguma observação. Há divergência? Então, não havendo divergência, deferida a devolução nos termos do voto do relator por unanimidade. Passemos aos feitos administrativos. Processo administrativo... já estamos neles, né? O seguinte, processo administrativo 150/77, também prorrogação de servidor da 29ª, interessado Michel Araújo Leão Moraes, relator Luiz Henrique Pereira dos Santos. Senhor presidente, é um pedido de prorrogação de requisição do servidor Michel Araújo Leão Moraes, titular do cargo de analista do Ministério Público, ministerial, para continuar prestando serviço no cartório daquela zona eleitoral, que é a 29ª. Todos os pareceres são favoráveis, inclusive a Procuradoria, que opinou favoravelmente ao pedido de prorrogação do servidor. E meu voto é pelo deferimento do pedido de prorrogação e requisição do servidor, Michel Araújo Leão Moraes, para continuar prestando serviço no cartório da 29ª Eleitoral de Palmas, pelo período de 1 ano, a partir de 10 de 2 de 2018, um ano para o órgão de origem, sem decréscimo remuneratório. É com meu voto, senhor presidente. Parecer favorável do Ministério Público. Favorável do Ministério Público. Pergunto se há alguma observação, se há divergência. Não havendo divergência, deferida a prorrogação, por unanimidade nos termos do voto do relator.
ao qual acompanho. Pergunto se há mais algum assunto a ser tratado na presente sessão. Não havendo, agradeço a presença de todos, declarando encerrada e convocando a todos para a sessão das 17 horas. Obrigado.